Seja muito bem-vinda à nossa vivência, que vai ensinar você hoje a trabalhar sem a culpa. Sabe aquele lugar onde você coloca a sua energia onde realmente importa, para que essa energia emocional sem culpa seja direcionada para outros lugares da sua vida? Se você está vendo a gravação, procure um lugar calmo, seguro, confortável para que você se entregue para esse momento de autocuidado. O maternar, ele vem para trabalhar dentro de você essa faxina interna, para criar esse espaço que muitas vezes a rotina real do dia a dia nos impede de organizar internamente. E sem organização interna, sem clareza interna, fica muito mais difícil a gente viver. Então, a proposta dessa vivência de hoje é simplesmente colocar você num lugar seguro. A vida já te expõe a várias situações desafiadoras. Então, aproveite, desfrute e simplesmente se conecte. O nosso objetivo aqui hoje não é aliviar a culpa, é mostrar que a culpa é energia mal direcionada. Então, quando a gente reorganiza essa energia, ela vira presença, desejo, decisão. E isso potencializa profundamente a nossa vida. Então, é isso que a gente vai viver juntas hoje aqui. E eu peço que a gente faça um pequeno momento de aterramento. Porque essa vivência terapêutica é aquele momento onde você pode fazer essa autoanálise sem julgamento, mas para entender e mapear como é que a sua vida está fluindo. Para que a partir de hoje, a partir do momento que você ouvir essa terapia em grupo, você possa tomar novas decisões, tomar novas atitudes perante a vida, a sua vida. Quantas vidas com esse mesmo nome, com esse mesmo corpo, com essa mesma casa, com essa mesma família, você vai ter o direito de receber de Deus? Vamos começar pensando sobre isso. O que será que Deus quer da gente como ser único? Quando Ele foi lá e desenhou toda a nossa estrutura espiritual, toda a nossa estrutura biológica, o que será que Ele desejou a você? Fecha os olhos e começa a refletir. Começa a sentir. Dessa fala leve. O que é que Deus tem para você? E eu vou te dar 2 minutos. Vai pensando, sentindo. Será que eu estou emocionalmente presente para mim? Ou eu apenas existo? E se você sente culpa, ao analisar isso que a gente acabou de falar, essa percepção real da sua vida, eu quero que você tire a culpa como termômetro de que, se eu sinto culpa, eu sou uma boa mãe. Mas eu quero que você entenda que quando existe culpa, isso é um sinal claro de que você está tentando sustentar tudo sozinha.
E até quando você vai continuar nesse lugar? A culpa é a energia emocional que não encontrou organização. Ela aparece quando você está sentada no sofá, descansando. Quando você deseja mais da vida. Ai, será que eu não estou sendo ingrata? Será que eu não estou sendo uma filha desobediente de Deus? Eu tenho tanto a agradecer e ainda estou desejando mais. A culpa vem quando você falha, quando você frustra as expectativas do outro, quando alguém te julga, ou quando você simplesmente não quer compartilhar aquilo que você tem, ou quando você se posiciona e quer fazer honrar o seu dinheiro. Não é por mal, é para proteger a sua missão. Cada um olha a vida do seu ângulo, do seu lugar, da sua cadeira. Mas só você senta na sua cadeira. Só você tem sob as suas costas a sua responsabilidade. E quando você conta com o outro e ele falha, isso te desestrutura. Isso não tem que gerar uma culpa em você. Pessoas adultas resolvem como adultas. Só que ninguém te ensina a organizar isso. A gente ativa a nossa criança interna, que recebia julgamentos, direcionamentos, orientações amorosas dos nossos pais. Mas o nosso subconsciente, o nosso inconsciente entende, lembra apenas daquilo que foi áspero, que foi duro, que traumatizou. Aquilo que foi leve, amoroso, fica e constrói a sua personalidade. Isso é a sua parte boa. Mas a culpa vem quando você aciona a sua parte não tão boa assim. Quando você deixa de ser aquela menina boazinha para ser aceita. A menina que brinca, que descansa, que aproveita a vida, que é feliz, que se diverte. Muitas vezes a culpa vem aí também. Como seria se a gente aprendesse a direcionar essa culpa de uma outra forma? E é isso que a gente vai fazer hoje, na prática. Porque as nossas imersões terapêuticas, essas vivências, elas são para vocês saírem daqui de outro jeito. E agora a gente vai fazer um exercício diagnóstico, onde a gente vai responder algumas perguntas. Podem escrever no papel, podem fazer mentalmente, podem usar o bloco de notas do celular, tanto faz. Então, complete a frase. Eu me sinto culpada quando.
Se eu não fizer o quê? Que se você não fizer, você vai sentir que está falhando. Se eu não fizer, eu sinto que estou falhando. Eu descanso, mas a minha mente continua. Respondo. Leia uma frase. A culpa está te protegendo de quê? Está protegendo o quê dentro de você? E agora a gente vai mergulhar profundamente na raiz dessa culpa. A culpa, muitas vezes, é medo da rejeição. Medo de estar aqui falando sozinha. É medo de ser julgada. É medo de perder o amor das pessoas. Porque desde criança você percebeu. Quando eu me abafo ou quando eu concordo com o outro, eu sou amada. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de perder o amor. Como você se vê? Isso faz sentido para você? Quando uma mulher vive em culpa constante, o sistema nervoso fica em alerta. Eu estou falando a nível cerebral. A amígdala cerebral, que é o lugar que te protege, ela fica em estado de alerta. Ela libera hormônios de estresse no seu corpo e faz com que o seu corpo não relaxe. E aí, sabe o que acontece na sua pelve? Ela fica dura. Imagina a pelve nesse desenho. Ela fica dura. Os músculos recebem menos sangue do que deveriam. A gente retém líquido. A gente retém fezes. A gente retém urina. A gente tem dor na relação sexual. Ou o corpo entra em colapso e ele diminui a sua libido, porque contraído tem menos sangue, funciona de forma ineficiente. E não é só o homem que tem a sexualidade, a fonte de vida ligada ao emocional. As mulheres também. E aí você se culpa. O que é que está acontecendo com os meus hormônios? Que eu não tenho mais vontade de ser mulher, de namorar, de ter relações íntimas. Só que o processo é bem além dos hormônios.
Ele começou numa raiz mais profunda. Essa culpa constante, deixando o seu cérebro em alerta, desencadeia processos que adoecem o seu corpo. Imagina você vivendo com altos níveis de cortisol no momento de forma crônica, o tempo todo, porque o cortisol ele é importante, por exemplo, no pico da hora do parto, na tomada de decisões, em ações, ele tem que ser usado pelo corpo de forma pontual e estratégica, não como um mecanismo presente 100% do seu dia na sua corrente sanguínea. O corpo fica perdido. E aí você ativa a forma de hiperresponsabilidade. Quem é que aguenta viver com hiperresponsabilidade nas costas, na mente? O corpo inflama, a mente sai do lugar de paz, sai do lugar de equilíbrio, sai do lugar da boa mãe, sai do lugar da mulher equilibrada, ela sai do lugar da mulher que cuida do corpo e não come por impulso, ela sai do lugar da mulher que quer uma relação saudável por ela, não para mostrar para uma sociedade. E automaticamente ela transborda para os filhos, que é assim que se vive. Que é bonito ser estressada, que é bonito ter um monte de problema para resolver, porque só assim ela é próspera. Só que não. Quantas mulheres são prósperas, bem-sucedidas, mas se cuidam por dentro? E você tá se cuidando por dentro quando para 1 hora do seu mês e vem aqui ouvir esse monte de preciosidade que eu tô falando aqui. Quem estiver pronta, que ouça. Se você está aqui ouvindo a minha voz, é porque você está pronta para dar o próximo passo da sua vida. Porque eu estou aqui no lugar de fala como instrumento. Maternar é instrumento. E as certas vão ouvir. As prontas vão ouvir. E quem está pronta, percebe que viver exausta, viver reativa e viver no modo de autoexigência silenciosa não faz mais sentido. O que adianta a gente ter um monte de dinheiro na conta, uma casa linda, se a gente não tem permissão interna de aproveitar, de descansar, de desfrutar, de respirar, de ser grata por tudo que a vida se apresenta na tua frente, que veio da construção através do seu trabalho, da conexão da tua mente, da conexão da entrega do seu corpo, com a soma da tua espiritualidade, com a soma dos relacionamentos, porque a nossa vida é composta por esses 4 pilares. E vocês vão começar a perceber que o maternar agora, daqui para frente, de 1º de março para frente, que agora, daqui a alguns dias, vai cuidar dos 4 pilares que sustentam a vida de uma mulher que quer ser inteira. Pilar 1, o corpo. Pilar dor, as emoções. Pilar 3, as relações. Pilar 4, a espiritualidade. São 4 pontos que, unidos, deixam a gente inteira. Sem Deus, a gente não é nada. Sem espiritualidade, sem a bondade, sem a fé, sem a esperança, que entra tudo na espiritualidade. Sem as boas energias, sem o corpo, a gente deixa de existir.
sem a mente e sem as nossas emoções, a gente vira um toco seco. E sem as nossas relações? Imagina você se você não tivesse mais mãe nem pai. Se você não tivesse filho, não tivesse amigos, não tivesse um companheiro, se não tivesse irmãos, tios, primos, colegas de trabalho, as mulheres que cuidam da sua casa, que fazem as coisas para você, sua professora de ginástica, a Ana Laura aqui, que é a sua terapeuta. E muitas vezes você esquece disso e joga fora. Mas muitas vezes você vem e aproveita. Quem seria a gente sem esses quatro pilares? A vida seria muito mais difícil na solidão. E aí eu quero que você responda lá no grupo de WhatsApp quando você vê esse vídeo. Ou responda para você mesma. Você está cansada da rotina ou está cansada de se cobrar o tempo todo? Sabe aquele alto chicotinho? Nossa, eu tô gorda. Nossa, não dei conta de acabar o relatório do trabalho. Nossa, eu sou uma péssima mãe. Nossa, eu abandonei o meu casamento. Nossa, hoje eu faltei da semana inteira eu faltei da ginástica. Fiz isso a semana passada. Tava precisando, não fazer nada. Focar no meu trabalho, focar em mim. E fiz, foi ótimo. Semana agora eu já voltei. Voltei para a vida real, para cuidar do corpo. Porque se a gente esquece dele, a gente adoece. Eu adoeci quando eu esqueci do meu corpo. E como terapeuta de vocês, eu não vou mais permitir que vocês esqueçam que existe saúde de corpo. A gente vai respirar nos áudios e a gente vai ter uma outra parte dentro do maternar para cuidar da nossa sexualidade, da nossa pelve, da nossa libido, da força dos nossos músculos pélvicos, do movimento e fluidez da nossa base da coluna, que é a nossa base para a vida. É a zona reflexa da área do trabalho, do casamento, de tudo que é importante para você, a sua pelve. E por isso que agora ela faz parte do maternar. E o maternar que vocês estão agora também recebeu um sobrenome. É o maternar sustentação. Aos poucos eu vou trazendo para vocês. E agora a gente vai praticar, fazer uma prática guiada, onde você vai aprender a se conectar com o corpo, dar comandos para o seu corpo, para que ele relaxe a sua mente, diminua a sua culpa, te fortaleça internamente. Vamos usar a respiração como nossa ferramenta de transformação? E se você ainda não acredita no poder da sua respiração, eu só lamento. Faz o teste. Então feche os olhos. Você se encontra num lugar seguro. Eu peço que você se visualize dentro de uma bola de luz dourada, demarcando um campo de força, onde essa luz dourada é a luz da sua própria alma. O seu lado mais sagrado cria essa bola de luz agora, te protegendo, para que você possa fechar os seus olhos. Que nada entre no seu campo. Dê esse comando. A sua mente cria a proteção invisível que você precisa nas reuniões, no trânsito, nas relações, quando você vai numa festa, quando você vai num show, no supermercado, lugares onde você vai estar energeticamente exposta, ou seja, em todos os lugares fora da sua casa. Ative essa bola de luz, que é uma extensão, uma blindagem, um campo de força
que sai de dentro do teu coração, do teu espaço mais sagrado, desse lugar dentro de você onde Deus mora. Essa união entre seu corpo, sua mente, seu espírito e sua energia. Vai respirando fundo, em câmera lenta. Conte até 120 na sua mente, respirando em câmera lenta. Quem tiver aí um spray da Casa Aura, ou tiver um spray aromático de ambiente, se quiser acender uma vela, agora é a hora. A gente ativa o nosso cérebro através da aromaterapia. Então, vamos usar esse recurso terapêutico muito importante. Então, eu vou te dar mais um minuto para você preparar o seu ambiente. Se você não quer, só continue de olhos fechados, respirando em câmera lenta. Isso. Mais um pouco. Vá sentindo a frequência do teu corpo baixar, relaxar. A barriga vai respirando cada vez mais devagar e os seus pulmões também. Agora, leve a sua atenção para a sua pelve. Coloque a mão nos ossos, aqui na frente da pelve, do ladinho do umbigo. Lado direito, lado esquerdo. E mentalmente se pergunte: o que eu estou tentando provar? E se pergunte de novo: o que é que eu estou tentando provar? E continue respirando em câmera lenta. O que é que eu estou tentando provar? E se eu não precisasse provar nada, como eu viveria? E se eu não precisasse provar nada, como eu viveria? Então, o corpo, deixem as respostas virem. A primeira resposta que vier na sua cabeça é sobre isso. E agora, nós vamos escrever 3 frases de auto-autorização. 3 frases que vão te autorizar. E a atividade é que você leia essas frases todos os dias ao acordar e antes de dormir. Eu vou ditar essas frases para você. Pode pausar o vídeo, pegar um papel, uma caneta. Se você não voltou ainda da meditação,
Vá movimentando a língua dentro da boca, movimentando os dedos dos pés, os dedos das mãos e volte. Volte agora. Pause o vídeo, pegue papel, uma folha de caderno, caneta ou lápis e volte aqui. Coloque play no vídeo e anote. Eu posso descansar sem perder valor. Eu posso desejar mais sem ser egoísta. Eu sou digna de tudo. Leia essas frases. Você tem a permissão, ao reprogramar, através dessas frases, a sua mente. Através da neuroplasticidade, podemos colocar novas percepções sobre nós mesmas dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente. A energia emocional, sem culpa, ela não é fazer menos, não é abandonar responsabilidades, é fazer escolhas com clareza, não com medo. E esse é o nosso principal papel aqui hoje. Te autorizar a viver sem culpa, sem medo. O medo paralisa, o medo diminui o seu lugar no mundo, o medo te contrai, o medo ativa todos os seus gatilhos emocionais de que, ai, não sou boa o suficiente, vou abandonar isso não é para mim. E se não fosse o medo? O que você conquistaria? Qual seria a sua vida? Como seria a sua casa? A sua relação com seu marido? A sua relação com seus filhos? A sua relação com você mesma? Se você fosse abençoada por Deus neste momento, e Ele apagasse o medo da sua vida. Já aviso que isso não é saudável, porque o medo também ele te dá limites, mas ele tem hora certa de ser usado. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que vivem com o medo como melhor amigo, como confidente, como decisor, como orientador, como mentor. Quem é que prospera se tem medo como melhor amigo? Então vem Deus e tira o medo da cadeira do teu melhor amigo e ele vem e senta nesse lugar. A fonte divina,
Esse Deus grandioso que te criou, que te quer ver feliz, esse Deus que não quer te punir, que não quer que você peça perdão, esse Deus que te ama incondicionalmente como você é. Esse Deus que olha quando você erra gravemente algumas coisas que você faz e fala: tente de novo, eu não desisto de você. Põe ele como seu melhor amigo. Tira a culpa, tira o medo. Vamos analisar como a gente viveria com escolhas genuínas, orientadas pelo nosso mestre, nosso melhor amigo. Quando a culpa e o medo diminuem, a presença aumenta. Você tem clareza do seu valor, você tem clareza da sua grandiosidade, não é mais sobre o outro. É sobre você fazer a sua parte e saber que vem quem está pronto para vir. O casamento melhora. Por você, não pelo marido, não porque você precisa de repente. Muitas mulheres, né, são dependentes financeiramente do marido e apanham, são humilhadas. São casos sérios que não cabem aqui no nosso grupo porque são casos para terapia individual. Mas quando você tira o medo, tira a culpa, dentro de um casamento saudável, onde tem equilíbrio das duas partes, o seu casamento melhora. Porque você muda o seu óculos. Quando você muda o seu óculos, você vê o casamento como algo diferente. Para de olhar só o defeito do marido, do companheiro, e olha o lado que fez você se apaixonar por ele. Não mudou, não. Não escondeu. Às vezes ele só tá cansado, ele só tá ferido. Ele só tá se sentindo excluído. Porque você tá quieta demais. Porque você tá cansada. E aí o que acontece quando esse ciclo vai, né? Se organizando? A tua parte sexual melhora. Responde de forma melhor. Mãe também namora. Mãe também merece, precisa ativar a parte sexual. Por isso que o Pelve Viva, que é esse programa que inclui essa nutrição dessa sexualidade feminina, nesse lugar muito respeitoso, faz parte do maternar. Porque mãe também namora. É sagrado. E o que acontece com isso? O corpo relaxa. Vamos falar de corpo agora? O corpo relaxa, flui, a pele brilha, os cabelos crescem, os hormônios se regulam, ocitocina é liberada. É um hormônio do amor? Por que que a gente só quer ocitocina quando tá grávida? Não, ocitocina tem que estar ali, ó, no dia a dia da nossa vida. No dia a dia da nossa vida. E uma mãe com ocitocina aflorada, o que acontece com os nossos filhos? Eles ficam mais seguros, porque eles falam: Meu Deus, a minha mãe é a minha base. Se ela tá assim, nessa potência, nada me abala. Nada me tira do eixo. É sobre isso. É sobre isso. Espero que esteja gravando. Tá. Fez sentido para vocês? Eu convido vocês a ouvirem essa gravação e mandarem o depoimento sobre essa vivência no suporte, lá para Marina.
E hoje a gente colocou um pouquinho do que acontece quando a culpa é organizada. Se você se sentiu bem depois das nossas práticas, essa é a forma de organizar a culpa, colocar ela no lugar dela, colocar o medo no lugar dele, sem pressão, sem estresse, sem urgência, só com maturidade. Você, adulta, ocupando seu lugar. E o maternar é esse espaço de organização contínua. Vocês que estão aqui assistindo essa aula hoje, no dia 28 de fevereiro de 2026, são as fundadoras do maternar. E podem evoluir, se quiserem. Aqui a gente não alivia só sintomas, mas aqui a gente reorganiza a tua estrutura interna. Porque quando a gente internamente está desorganizada, brota a culpa, é igual a espinha dolorida, brota a culpa. O que que acontece? Incomoda. Brota medo, brota insegurança, brota o estresse, brota angústia. Uma mulher que vive rodeada disso, ela tá bonita de alma ou ela tá feia? Ela tá saudável ou ela tá adoecida? Vocês não dão conta sozinha. Coloquem isso na cabeça. A gente falha, o nosso cérebro vai fazer você desistir, porque é mais seguro não mudar. Só que qual é o preço que você paga todo dia por continuar rodeada de ansiedade, de estresse, de inflamação, de intestino preso, de baixa libido, de fadiga mental, de irritabilidade extrema, e aí você põe culpa na perimenopausa ou na menopausa. Tem sim que organizar os hormônios, mas tem sim que organizar as emoções. Hormônio sozinho não faz milagre. Você não é só um ser biológico. Você é um ser divino, composto de corpo, de mente, de emoções, de espírito, de energia, de relações. Você é um ser vivo, real. E o ambiente está além da genética e ele te molda. E se o ambiente bate em você e te destrói por dentro, você vira refém do lado externo, do outro. É o chefe que te desorganiza. É o marido que chega estressado. E aí você quer bater de frente, porque você também quer ganhar na garganta, que também tá cansada, porque tem que ser valorizada. O cara não tá dando valor nem ele. Como que ele vai transbordar isso pra você? Criança que escutou grito o dia inteiro na escola. Você quer que ela chegue em casa como um alecrim dourado, que fica quietinha no canto esperando o jantar, e que ela coma tudo sem reclamar, e que ela vá tomar banho, que ela ponha o uniforme da escola dentro do cesto de roupa suja, que ela não deixe meia sapato espalhada pelo hall de entrada da casa, que ela pegue a mochila e ponha no lugar certo, que ela não deixe no meio da casa nada espalhado, lancheira, mochila, moletom. A criança está exausta. O ambiente dela estressou essa coitada dessa criança. E você, como mãe, é o lugar seguro para essa criança. E ela fala: cheguei perto da minha mãe.
Agora eu posso ser cuidado. Agora minha mãe vai me ver. Agora minha mãe vai me abraçar. Agora minha mãe vai me pôr um pouquinho no colo. Mesmo um filho grande. Minha mãe vai me abraçar. Agora eu posso ser eu, não preciso mais representar um papel. Porque criança na escola representa papéis. É ali que começa a formação das relações. E aí você tá como? Parecendo uma doida, varrida, exausta, cansada. Por quê? Porque não faz a faxina diária, que tá aqui no maternar que você pagou. Eu não fiz o maternar só para mim, não. Eu fiz para nós. Nós todas. Então vamos usar por você, pelas suas relações, pela sua saúde física, pela sua saúde mental, para aumentar a sua conexão espiritual, porque pode ser feita aqui sim. Se você vai para os templos, para as casas espirituais de Deus, que é aquela que você mais gosta, vá. Mas traga Deus para o seu dia a dia, traga a espiritualidade para o seu dia a dia. E se cuidar também é um ato espiritual. Se valorizar é um ato espiritual. Fazer da sua casa o templo sagrado de paz, de amor, de harmonia é um ato espiritual. O que adianta ir lá ler a Bíblia na igreja se a sua casa é o caos? Se você está amarga, está cheia de julgamento para tudo. Ou se você não vai nem lá nem cá, acha que tudo é material, é bolsa, sapato, carro, produzir, ganhar meta, bater meta, ganhar prêmio. Pra quê? Quando você vai embora, quando o corpo que você não cuidou fica doente, morre, o que você leva? Caixão não tem gaveta. A vida é vivida espiritualmente no dia a dia. Veja o sagrado e o belo em tudo. Nutra a sua alma. Faça da sua vida um presente diário. É sobre isso. É sobre isso. Ai, ai. Olha, hoje nós vamos acabar pontualmente. Em resumo, a vivência de hoje teve como objetivo você sair daqui pensando assim: eu não tô cansada da minha vida, eu não tô cansada do marido, eu não tô cansada das minhas responsabilidades. Só tô cansada de me cobrar perfeição o tempo todo. Esse auto-julgamento que vem da falta de autoconhecimento, da falta de presença com o seu ser divino, você só olha o lado ruim de você, esquece de olhar o lado sagrado, é que te cansa. Porque você fica 90% do tempo olhando o lado ruim de quem você é, que todo mundo tem. Somos humanas, a Terra é uma escola para evolução espiritual. A Lua chegou aqui para concordar. Então eu desejo que você aproveite o que foi dito aqui, de alguma forma. Que você escolha viver com a ocitocina circulante no seu corpo, que ela é o melhor cosmético, é melhor do que botox, é melhor do que ácido hialurônico, que dói para injetar na cara. E é natural. Como seria se você tivesse uma xícara de ocitocina para tomar todo santo dia? Existe, tá? Ocitocina que você injeta no nariz para ajudar a mulher no puerpério. Não sei em quais outros aspectos médicos eles prescrevem o uso da ocitocina nasal. Mas imagina se você tivesse um elixir de ocitocina diário para tomar. Como seria a sua vida? Então, quando você ativa o melhor de você, a ocitocina está aqui, ó, disponível para você tomar.
tomar o cafezinho que a Fiorella me trouxe no meio da vivência. Bonitinha. E eu desejo um mês que se inicia, mês de março, abençoado. Que você use a quaresma, que já foram 10 dias, do seu jeito, se conecte com o seu lado espiritual. Se conecte com esse Deus grandioso que te cerca e que mora dentro de você. Veja beleza e espiritualidade em tudo. Escolha o caminho do otimismo. Escolha o caminho do copo mais cheio do que vazio. Enquanto a gente olhar o copo e ver só o que está faltando, eu sinto muito. Você precisa ir lá no aplicativo do Maternar e fazer o Diário da Gratidão diariamente. Porque a sua vida só vai melhorar, sair da urgência, sair do caos, quando você olhar para esse copo e falar: opa, já tem 70% cheio. E é nisso que eu vou me pegar. Isso serve para mim também, tá? Porque eu não sou um alecrim dourado, não. Às vezes eu olho o copo vazio. Mesmo que falte um dedo, eu falo: ah, mas ainda falta. Só que não. Eu tô assumindo um compromisso público com você agora. Nós vamos juntas olhar nesse mês inteiro de março. Uau, eu já tenho o copo cheio. Eu já tenho água dentro do meu copo. Já está acontecendo, já é manifesto, já é sagrado. Bebam água após ou durante a vivência, né? Agora que a gente está vendo, você já está no fim comigo, bebe água. Fica um pouquinho em silêncio. Sente o corpo. Respira em câmera lenta. E aproveita essa nova versão de você. Faz a leitura das frases durante 7 dias. Se quiser repetir por mais 7, fique à vontade. E depois mais 7. Isso vai reprogramar a sua mente. Isso é incrível. E aqui quem fala é uma profissional da saúde física e uma psicanalista. Porque eu entendi que enquanto eu não integrei o corpo com a saúde mental, a minha balança ficava completamente desequilibrada. Nós somos corpo, mente, emoções, relações e ambiente. Nós somos seres para viver em grupo, para se curar em grupo, para se nutrir em grupo. Eu sinto muito por quem não se abre para viver tudo isso aqui com a gente. Eu estou muito realizada dessa aula de hoje, que não foi uma aula, foi uma troca linda. E a partir de segunda-feira, no dia 1º, dia 2, né, de março, primeira é domingo, novos áudios estarão disponíveis para você. Voltamos agora com tudo. Um beijo. Muito obrigada.